oportunidade, eu gostaria de convidar o Tadeu Cury, que é assessor técnico expert em cana-de-açúcar. E o Tadeu vai falar sobre conservação do solo em cana, onde estamos e para onde vamos. Obrigada, Tadeu. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, Rafaela, Marcos Landel. Me sinto em casa aqui no IAC, foi onde eu fiz o meu mestrado, então, não só o mestrado, mas o tanto que eu aprendi nessas reuniões aqui, né? E é um evento fácil de vir, agora tem online, né? Então, vale muito a pena, tá? Então, vou falar aqui da onde estamos e para onde vamos, né? Vamos lá. Atualmente, eu estou trabalhando como assessor técnico, a gente está usando esse termo expert em cana-de-açúcar, foi o Lucas Cardoso que criou, né? A turma conhece ele, amigo nosso aí. O que é o expert que a gente fala? Inclusive a Agrodivance está usando esse nome, né? Que é a pessoa ter a visão holística e sistêmica do todo, né? Não adianta ir lá falar de, exemplo, nutrição, passar um pulverizador do lado, né, Fúvio? A gente estava falando, todo desregulado e não perceber isso. Então a gente tem que ter essa visão holística, tá? Eu me considero um extensionista rural, não sou um pesquisador, eu aplico a ciência na prática, tá? Eu encurto o caminho. Sou formado em Ituverava, tenho muito orgulho disso. Fiz mestrado estudando sistema de plantio direto em cana, aqui no Instituto Agronômico. O experimento ativo mais antigo do Brasil, né, Denizar? Então, vale muito. Fui professor de conservação do solo em Ituverava, fiz diversos cursos de aperfeiçoamento de conservação do solo, junto com o Bertoletti, com a doutora Isabela. Já fomos companheiros, né? E atualmente eu estou trabalhando associado à AgroImpulse. A AgroImpulse foi fundada pelo João Gabriel e o Marco Marcari, que muitas pessoas conhecem, tá? A gente não gosta de trabalhar sozinho, a gente gosta de trabalhar em grupo, porque cada um... O que eu sei é que sempre tem alguém que sabe mais do que eu. Então a gente se junta, tá? A gente não é o showman, a gente trabalha em grupo. Aqui, o meu currículo profissional são os lugares que eu estive e as pessoas que eu convivi. Então, aqui é um momento para agradecer a doutora Isabela, doutor Denizar, que foram meus orientadores, e aqui é a última equipe de trabalho que eu tive, né? Porque sem equipe, eu aprendo com o tratorista, eu aprendo com o cerqueiro, eu aprendo com o pesquisador, com o dono da usina. Então, tem que estar com o ouvido aberto aí para o aprendizado, tá? E o que nós vamos discutir hoje, tá? O recado é que ainda dá tempo da gente mudar a conservação do solo, tá? Pus isso daqui, né, uma relação aí com o pessoal querendo ir para Marte, né? Porque estão falando que não vai dar mais para viver aqui, né? Então está nas nossas mãos virar esse jogo, tá? Então do que eu vou falar aí? Altruísmo, escala de permanência, quem que é mais importante, água ou solo? O início da conservação do solo na cana-de-açúcar, sistema de drenagem, áreas periurbanas, bacia hidrográfica e os pilares da conservação do solo. Quando eu conversei com a doutora Rafaela, ela pediu para eu fazer uma introdução do assunto, para depois as usinas mostrarem mais na prática como que eles estão fazendo, né? No caso, a Cocal e a Cófico. Tá? Altruísmo é a ausência de egoísmo, né? É o comportamento de quem tem consideração pelo outro. Altruísta é o que não é egoísta. Então, na minha opinião, conservação do solo é um ato de altruísmo. Porque o que a gente vai deixar para as futuras gerações? Estava conversando com o Dr. Denizar. Conservação do solo não é para cana, é para o solo e para o planeta, tá? Então a gente não pode pensar que a gente vai conservar o solo 50 anos. E para frente, como é que fica isso? Então eu pus um vídeo aqui, que é um teste com robô, tá? Com aprendizado de máquina e inteligência artificial, testando o altruísmo. Os robôs tinham que levar essas bolas aqui para o outro lado, tá? Esse aqui, ó, eu falo que é o cara gradiando a terra em outubro, né? Sulcando em desnível lá, morro abaixo. Está batendo cabeça lá sozinho, né? Não está pensando no todo. E depois, na geração 149, que eles foram aprendendo, eles começam a trabalhar em conjunto, tá? Então, o que eu falo é o seguinte, se os robôs conseguiram, né, o altruísmo, nós vamos conseguir. Eu tenho certeza disso. Só temos que ir além, né? Então, um exemplo aí, acho que alguns amigos meus já viram esse vídeo, né? Então, um robozinho ajudando o outro sem interesse próprio, né? E sim no coletivo. Então, a gente tem que ir para essa linha, tá? E por que eu falo isso? Porque 1 centímetro de solo demora de 300 a 400 anos para ser formado,
né? Então, aqui um exemplo, né? Esse aqui é um companheiro de trabalho, o Leonardo está aí. A gente foi visitar as áreas vizinhas da turma, né? E a gente encontra isso. Aqui outro exemplo, né? Os terraços todos cheios aí, sistema de infiltração, né? Isso aqui já não tem mais função. Próxima chuva, passa tudo, né? Tadeu, isso é onde você trabalhava? Não. Isso aqui é onde a gente via os vizinhos fazendo, a gente sabia que ia dar pau e ficava pronto para ver o que ia acontecer, tá? Então aqui, olha o exemplo aqui. Quanto tempo tem aqui de solo jogado que foi embora? Muito tempo, né? Outro exemplo. Aqui uma cabeça de app ali, né? Olha o que virou. Olha aqui. Batata. Arado em argissolo em outubro e chuva. Então, não dá, né, gente? É pedir para dar errado. Aqui outro exemplo, ó. E tudo, aí o cara fala assim, não, mas eu fiz terraço. Terraço é como se fosse um desencargo de consciência. Não deve ser usado dessa forma, tá? Então aí estão uns exemplos, ó. Feio, né? Essa foto aqui é da minha esposa, que está aqui hoje. Ela trabalhou em usina também e me mandava foto. Aqui não dá para ver, mas tem uma vaca aqui dentro, tá? Então isso aqui é muito... Vê muito isso ainda, né? Vê muito. Aqui. E aí? Como que a gente volta essa terra lá para cima? Feio de ver, né? Primeiro a gente começa com o impacto, né? E depois a gente vem... Então aqui, o que é isso aqui? É o mapa da desnutrição. Essa criança aqui, ó, numa fila, isso na África, e o urubu ali, ó, pronto para, né, esperando a criança falecer. Essa criança não faleceu, tá? Mas essa foto ganhou um prêmio. Então, qual que é a nossa responsabilidade? Produzir alimento para essa turma. Tá? A gente tem que acordar todo dia cedo e ter essa consciência, tá? Que a gente não está ali só para fazer o que a gente gosta, mas nossa soja, nosso açúcar atravessa o mundo e vai alimentar as pessoas, tá? É nossa responsabilidade. E a gente tem que produzir alimento, né? E conservar o solo de maneira equilibrada. E por que eu falo isso, né? Por causa da escala de permanência. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses, que nós, da agronomia, a gente é muito preconceituoso. A gente tem preconceito contra a ecologia, a gente tem preconceito contra o pessoal da agrofloresta, né? E não devemos, a gente tem que aprender com eles, tá? Porque está na moda, né? Ah, pensa fora da caixa, mas você sai da caixa? Você vai conhecer o pessoal da permacultura, o pessoal do sistema agroflorestal? Não, é usina, casa, usina, casa, né? E se fecha ali. Então, para pensar fora da caixa, conhecer outra caixa, tá? Primeiro passo. E aí eu fui estudar permacultura, porque eu fui num dia de conservação do solo em 15 de abril lá no IAC e conheci um pessoal e fiquei discutindo permacultura. Então, permacultura é o planejamento de ambiente humano sustentável. O que é perma, né? É cultura permanente. É você permanecer no lugar por muito tempo. E a gente não fez isso, né? E a escala de permanência é o tempo de assentamento humano em um determinado lugar. A gente não fez isso. O exemplo aqui é a baixada da rodoviária de Ribeirão Preto. Todo ano alaga. Aquilo ali é brejo. A gente devia estar lá? Não. Foi colocando gente, sem pensar, né? Então a gente nunca pensou em como assentar esses lugares de produção, né? Então, aqui um exemplo, no Machu Picchu, né? A função da água na paisagem dominando a forma que as pessoas produzem. Então, isso aqui era muito íngreme e muita chuva. Fizeram terraços. Essas pedras aqui drenam a água, né? E de dia ela absorve calor para esquentar o solo à noite aqui, tá? Então, estamos falando quantos mil anos atrás, né? Então, olha o jeito que eles dominavam a água, né? Vários exemplos aí. Na Ásia, né? Olha o jeito que o pessoal fez com os morros lá para poder produzir. Então, a gente tem que levar isso em consideração. E tem a Ilha de Páscoa, que quando ela foi descoberta não tinha ninguém lá. Chegou a ter 15 mil habitantes, né? E por que eles se extinguiram? Porque degradaram o solo e seus recursos naturais. É uma ilha, não dá para a gente ir exaurindo e ir pulando, né? Se acabaram aqui, né? E aí eu venho a pergunta, né? Quem que é mais importante, a água ou o solo? A gente tem duas maneiras de produzir. Diretamente no solo, as raízes, né?
onde as plantas pegam nutrientes no solo e ancoram as raízes. E hidroponia. Hidroponia é uma solução artificial, antrópica, né? Então, tem gente falando já das fazendas verticais, né? Aqui um exemplo, isso aqui é da Embrapa, diminui 90% o uso da água e 70% do uso de adubo. Então, concordam comigo que a água é mais importante nesse caso que o solo, tá? Isso aqui é na Almeria, na Espanha. Então, na hora que você vai dando zoom aqui, você vai vendo que isso aqui são estufas, ó. Por quê? Porque lá não tem solo, nesse local. Então, dá para produzir, né? Dá para produzir tendo água. Para produzir diretamente no solo, a gente precisa desmatar, tá? Então, já que a gente desmatou, agora tem que cuidar. Por quê? Porque não é possível produzir tudo em hidroponia ainda. Então, o que a gente desmatou, temos que cuidar da melhor forma possível. Somos responsáveis. E qual que é a importância do solo? Né? Se a água é mais importante, qual que é a importância do solo? O solo faz parte do ciclo hidrológico, tá? A gente tem aqui, ó, 97,5% de água salgada e 0,77% de água disponível, acessível. Sendo que 70% dessa água disponível são águas subterrâneas, que passaram, infiltraram no solo e chegaram ao lençol freático, tá? Aqui o outro exemplo, né? Então o solo exerce uma função de agente protetor como um filtro de manter a qualidade da água subterrânea, recarga dos aquíferos, tá? Então o solo tem a sua importância no ciclo hidrológico, tá? Então a água ela entra aqui, ela encontra uma rocha sã e desce, né? Se tiver um lugar mais raso, são as minas d'água, né, que aparecem aqui, e se não tiver, ela vai direto lá para o córrego, tá? Então o solo é super importante no ciclo hidrológico. Como que começou a conservação do solo, né? Começou lá em 1933, teve algumas tempestades nos Estados Unidos. Em 1935, teve a criação do Serviço de Conservação do Solo por esse Hugo Bennett. O Dia Mundial da Conservação do Solo é no dia do aniversário dele, né? E aí, logo 3 anos depois, eles já começaram a ter resultado positivo do manejo que eles estavam aplicando. Então, quer dizer, o solo é muito resiliente. Então, dá para a gente correr atrás? Dá. Esse é o recado. Então, aqui a área onde que teve, né? E eles chamam de desastre ambiental esquecido. A gente esqueceu disso aqui. E aqui as nuvens de poeiras, né? Isso aqui matou gado, matou plantações, teve êxodo rural, né? Isso aqui é a foto de 37. Não sei se todos conhecem, né, esse episódio. Aqui a casa ficou na pura areia, né? E aí eles começaram a fazer técnicas de conservação do solo, né? Isso aqui, lá em 1935, 36, o pessoal treinando equipe. Quer dizer, temos que trazer isso para hoje, treinar nossas equipes, né? Plantio em faixa. Plantio em faixa lá em 1935, 38. E aí hoje, o pessoal falando que não dá para fazer. Dá sim, dá para fazer, já fizemos bastante. E criaram um plano de conservação da fazenda, tá? Então, plantio em faixa não é de hoje, tá? Se eles faziam isso lá atrás, a gente tem como obrigação, com as máquinas que a gente tem hoje, de fazer, pelo amor de Deus. E aí eu trago para o ano passado, que a gente viveu uma chuva de poeira o ano passado, né? E tem até o vídeo, isso aqui é em Franca. E todo mundo achou que era o fim do mundo, né? Olha lá, ó, né? De 1935 para cá ainda acontecendo isso. Né? E esse vídeo era engraçado, que era um mineiro falando, e ele ficava, uia, olha, nossa, que trem. E olha lá, aconteceu. Eu fico imaginando quantas toneladas de solo tem aqui, herbicida, adubo, calcário, gesso, cinza, né? Porque o ano passado teve muita queimada, né? Então, isso é muito sério, tá? E aí, trazendo para o hoje, a conservação do solo do boletim, né? A gente participou, foi muito bacana, a doutora Isabela mostrou essa foto, né? Aqui o Murilo, João Paulo, Luiz Henrique, Alexandre, Gustavo, Tadeu, Luiz Cabacho, doutora. Foi muito bacana porque colocou todo mundo na mesa para discutir o que cada um achava, né?
pessoal da defesa, pessoal da pesquisa e o pessoal das usinas, né? Então a gente foi aqui, usina e usina aqui, representando o setor para o boletim. O boletim para a gente lá era uma cartilha que a gente seguia mesmo, tá? E lá no boletim, gente, já vindo mais para a parte técnica, contei um pouco de história para introduzir o que foi, né, a conservação do solo. E é muito legal essa tabela, que é o tipo de terraço que a gente tem que usar por tipo de solo, tá? O que acontece? A doutora Isabela ela fala muito, isso aqui não é lei, isso aqui é uma recomendação, tá? Por quê? Todos os solos podem ser terraço de infiltração ou terraço de drenagem, tá? Se você reparar aqui, ó, argissolos abruptos deveriam ser todos terraço de drenagem. Quem conhece aí região que tem argissolo que tem terraço de drenagem? Se fosse lei, estava todo mundo fora da lei, né? Então não tem. Então isso aqui animou muito a gente, porque todos os solos podem ser drenagem. Aí eu pergunto vocês que rodam o campo, quantos terraços de drenagem vocês já viram? Poucos, né? Bem poucos. Precisa de técnica para fazer isso. E aí eu entro no sistema de drenagem, que acredito eu ser para onde nós vamos caminhar na conservação do solo da cana-de-açúcar. Aqui uma chave de decisão, né? Aqui, ó, latossolo, infiltração, terraço em nível, pode ser embutido ou base larga. Sistema de conservação, drenagem. Você usa o desnível, pode ter terraço, embutido ou base larga. Pode ter também não terraço, sistema difuso. E aí você tem que ter um lugar para enviar essa água excedente, tá? Então, quando falam de drenagem, não quer dizer que é só o difuso e nem só o terraço. Tem que casar essas duas coisas. É uma coisa que eu defendo bastante. Então, aqui um exemplo, por que a gente vai para o sistema de drenagem? Porque a gente está compactando nossos solos pela mecanização, tá? Então, lembra, aqui, ó, drenagem seria os argissolos, porque eles têm uma dificuldade de infiltração natural da água. Mas nós estamos diminuindo a infiltração por causa da compactação. Então a gente está, o Bortoletti acabou de falar, latossolos que não infiltram. Isso porque esses dias eu ouvi um termo do Afonso Peixe que chama a argissolização dos latossolos, que a partícula fina está descendo e entupindo os poros de drenagem mais abaixo. Só que assim, não achei material para defender isso, mas já estão falando de argissolização de latossolo. Então aqui um exemplo da compactação do solo, né, o solo ao natural, e cada tipo de pneu quanto compacta. E aqui a densidade do solo afetando o crescimento da planta, tá? E aí aqui, ó, por que drenagem, né? Por causa que a compactação do solo está diminuindo a taxa de infiltração. Isso aqui foram trabalhos que a gente fez na COFCO. Olha aqui que difícil esse equipamento, né? O infiltrômetro concêntrico, né? Foi lá, peguei 2 tubos da usina lá, cortei, e a gente mediu a infiltração. O Bruno Poi fez muito isso, porque a gente começou a fazer isso em todo experimento que a gente fazia. A gente fez isso com vinhaça. Só vinhaça e água já dá diferença na taxa de infiltração. Tá? Então aqui, ó, na linha da cana, infiltrou de 150 a 200 milímetros por hora. E aonde a gente pisa com o maquinário, 50. De 3 a 4 vezes menos infiltração. Essa água que não infiltra, o que acontece? Vira enxurrada, né? Então, isso aqui é fácil de fazer, gente. Isso aqui é fácil de medir. 2 anéis lá, acho que tem usina que nunca fez isso lá. E é coisa simples. A tecnologia não é só coisa cara, gente. Coisa barata também, ideia, né? Então, e aí, quando você tem a VIB, você imagina que a VIB na entrelinha ia ser a mesma na linha da cana. E não foi. Tá vendo? Ela variou, aqui, ó, desde o começo no infiltro, ó, na entrelinha. Aqui ela vem variando, né? E depois ela estabilizou. Então a gente está impermeabilizando nosso solo com a colheita. Então o que eu falo da drenagem? Eu falo que a drenagem é igual uma saída de emergência no cinema. Se tiver um evento extremo dentro do cinema, você sabe para onde você tem que correr. Então, a drenagem, você deixa o caminho pronto para a água, caso houver eventos extremos. Tá? Você projeta onde que ela tem que ir. Tá? Então, ó, você está aqui, água, ó, você tem que ir para lá. Tá?
O terraço de infiltração, em nível, eu falo que é você colocar um muro na saída. Ó, a saída tem um muro atrás, é o terraço, em nível. Então, a água vai derrubar aquilo lá, vai arrebentar tudo, tá bom? Então, aqui um exemplo, né? Essa foto é do Alexandre, um exemplo aqui do difuso, e aqui terraços em nível, né? Em nível. E aqui eu falo que é a saída de emergência da água. O que é isso aqui? É o canal escoador vegetado. Então, a água, na hora que der pau, solo, você não aguentar a infiltração dessa água, me fala para onde que eu tenho que ir. É isso aqui. Tá? Eu vejo como uma coisa de segurança. Eu sempre fiz esse paralelo. E o que tem lá no canal escoador? Né? Ele é trapezoidal e tem as estoloníferas, né? Que isso aqui depois vira um biofiltro. Segura as partículas e desacelera a velocidade da água. Tá? Olha lá, ela vai soltando e vai se enraizando. Ela vai... E aqui o exemplo, numa chuva, do difuso, o que acontece? Aumenta o tempo de percurso da enxurrada na área. Então dá tempo da água infiltrar. Ela vai infiltrando, e se infiltra mais, recarga do aquífero. Né? Então a gente tem que deixar a água mais tempo na paisagem, para infiltrar. A água que anda não corre. Então ela tem que estar sempre andando. Não adianta você pôr um muro na frente dela. Aqui um exemplo de áreas periurbanas, né, que é uma coisa que... Foi 20 minutos já? Uma coisa que a gente tem muito problema e não sabe como solucionar. Então, aqui um exemplo, isso aqui é em Catanduva, tá? Isso aqui era uma vossoroca, aqui com 6 metros de altura mais ou menos, que a gente chama de água de passagem, que é o que o Bortoletti falou, aquela encosta de neossolo litólico lá que não infiltra a água, vai sobrar embaixo. Então não adianta você saber a unidade de manejo, saber que o nome é RG do solo. Tem uma parte da conservação que eu ouvi, né, que é a arte, que é estar no campo e entender o todo. Né? Então aqui é uma área de passagem de água, aqui está a cidade de Catanduva, rodovia da Laranja, e eu fico muito feliz que a gente consegue ver esse feito da conservação do solo até pelo satélite, né? De tanto que a gente influenciou ali. Né? Então aqui um exemplo, dentro da vossoroca, né, a gente transformou a vossoroca num canal escoador. Tá? Ela só estava aumentando, e foi um desafio, foi o primeiro canal escoador que a gente fez. E aqui o time, né? Porque sem time, gente, só teoria, todo mundo sabe, abre livro, aí tem um monte, mas como você convence a equipe a comprar sua briga? Aí que está. Treinamento, mostrar, ir para o campo. Aqui está o Minguti, Cascão, Serginho e seu Mauro. Seu Mauro é o pai da matéria nesse assunto, tá? De cálculo de vazão, enfim. E aí aqui, ó, para vocês terem noção, a gente foi lá debaixo de chuva, toda a água, ó, sai aqui. Então, ia rasgar mesmo, né? Então, aqui o canal escoador, ele acalma a água, né? Ele organiza a água e desce numa lâmina baixa espraiada, tá? E isso aqui, ó, minha família já até de saco cheio. Toda vez que a gente passa na beira desse canal escoador, eu paro, tiro foto. Tenho muito orgulho de ter participado desse projeto, está lá, né? A doutora Isabela também acompanha, o pessoal acompanha o canal escoador. Então tá bem vegetado. Foi um desafio porque a gente não tinha como tirar essa água daqui e esperar vegetar para depois soltar a água. Então a gente teve que ir vegetando com a água passando ali. Foi um desafio muito grande. Bacia hidrográfica. Então a gente tem que aprender a delimitar a bacia hidrográfica, tá? Se é de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tem que aprender isso, pessoal da topografia, e avaliar a fazenda dentro da bacia hidrográfica, tá? Porque ela pode estar recebendo água de um outro lugar, ela pode ser um lugar de água de passagem, você tem que passar água para o teu vizinho. Às vezes você vai em área de usina, o terreno está para lá, a água está para cá. Aí você fala, por que você não joga para lá? Ah, o vizinho não deixa. Não, mas não tem que deixar, tem que conversar, convencer e fazer essa água passar. Eu falo muito que água de vizinho é igual um apartamento. Você mora no primeiro andar, você tem que receber água de todo mundo. Então isso aqui é só conversar que tem que organizar. Tá? E aí aqui eu já vou
para os pilares da conservação do solo, que é onde o pessoal das usinas vão engatar a conversa, né? Então, aqui, os pilares da conservação do solo, né? Tipo de solo, levantamento topográfico, sistema de conservação do solo, projeto hidráulico, preparo de solo conservacionista, cobertura de solo e aderência à matriz de plantio. E o que embasa tudo isso? Controle de tráfego. Se você fizer tudo bonitinho aqui e não tiver um controle de tráfego bem feito, você vai impermeabilizar toda a sua área e vai tudo embora. Tá? É muito sério isso. Isso aqui é muito sério. Então, tipo de solo, né? Você conhece teu solo de verdade? O Bortoletti falou bem, né? A gente vai aí, tem usina fazendo 1 ponto para 100 hectares de levantamento pedológico. Então, no meio disso tem muita coisa que não foi mapeado, tá? Então, temos que detalhar mais, entender mais. Aqui, um exemplo de um argissolo, né? Como ele é ondulado, por que num lugar tem 1 metro, por que tem meio metro de ar, por que tem 30 centímetros, né? E aqui o exemplo também, ó, o comportamento da água aqui no horizonte A de 1 metro é 1, a 50 centímetros é outro, 25 outro, e o A decapitado aqui, ó, é o mais difícil. Então aqui em 3D para ver, né? E ainda conversando com o Hélio do Prado, que deve estar assistindo a gente também, como que o ambiente de produção ele influencia na conservação do solo? Sim, porque se eu tenho um ambiente favorável que a planta vai crescer mais, vai proteger mais, vai ter mais raiz e vai conservar mais o solo. Nesse caso aqui, o melhor solo para a produção de cana é onde o horizonte B está a 50 centímetros, né? Porque ele acessa a água bem. Mas cada um tem uma dinâmica na conservação do solo. Levantamento topográfico. E aqui eu já falo para onde a gente tem que ir, né? A gente tem que trabalhar com o sistema LIDAR, que é scanner a laser, né? O pessoal da Cocal pode falar melhor aí. E aqui um exemplo, esse foi um trabalho que o Alexandre me passou, né? A área colhida de cana, área em desenvolvimento, floresta nativa. Os pontos marrons é onde atingiu o solo, tá? Então, na área colhida, olha a chuva de pontos que teve aqui, ó. Depois, na área com cana, acertou o solo. E aqui uma floresta nativa. Na floresta nativa, que a gente achava que o laser não ia chegar lá no solo, chegou 5 pontos por metro quadrado. Isso é muito mais acurado do que um Vant com foto, tá? Bem mais. Então, aqui dá para ver a altura, né? Aqui é 0 de altura, aqui é a cana e aqui a mata. Isso aqui era usado para fazer inventário florestal. Acho que os gringos voaram mais a Mata Amazônia para saber isso do que a gente, tá? E por que o sistema, né, LIDAR? Porque a gente tem que mapear a bacia inteira hidrográfica. A gente não pode olhar só a nossa fazenda. O pessoal vai lá, faz levantamento topográfico numa fazenda só. E em volta? O que acontece? Então, com o sistema a laser, a gente tem que mapear a bacia inteira. E aí vem o altruísmo. Eu vou mapear a fazenda da usina concorrente? Eu não. Vou mapear só as minhas. De novo. Cada um está pensando só no seu, né? Por que não senta as usinas? Vamos mapear isso junto? Tem X mil hectares meu, X teu. Vamos. Porque às vezes você tem que passar água de uma fazenda, de uma usina, para outra. Então é aqui que é a primeira coisa. Eu não vou mapear a área dos outros. É a primeira coisa em usina. Primeira coisa. E o nível de detalhe na mineração desse dado e da bacia. Tá? Você tem noção aqui, a chuva de ponto pegou até a rede elétrica. Ó. Ele dá a altura da rede elétrica para outros usos. Né? Ficou aqui como teu, Luiz. Isso que eu peguei na internet. Sistema de conservação. Então, sistema de conservação, nós vamos para infiltração ou vamos para drenagem? E aí aqui o Alexandre me passou esse material. Infiltração, 3.800 manobras. Drenagem, 2.900. Só que assim, gente, sistema difuso de drenagem não é pegar e fazer, não, viu? É muito técnico. Tem que ter uma equipe forte e comprometida. Todos. Aqui outro exemplo, quem me passou esse exemplo foi o Murilo Machado, tá? Um exemplo de uma fazenda que, com terraço de infiltração, tinha 22 talhões e no drenagem foi para 8 talhões. Detalhe, menos carreador para cuidar, mais área produtiva,
água sobra em carreador e é onde começam as erosões, né? E olha que interessante, nesse projeto, conversando com ele, ele não usou nenhum canal escoador. Porque todo mundo acha que sistema de escoamento difuso é igual canal escoador. Não é. Aqui ele usou as próprias APPs e matas para destinar essa água. Certo, Murilo? Então, o projeto hidráulico. Projeto hidráulico, de novo, se é de infiltração ou se é de drenagem, tá? Aqui como que fica a malha, né, da água, ó, água, vem para cá, porque aqui ela está distribuída no todo, tá? E o de infiltração é muito fácil fazer, né? Você joga lá, fez, acabou, vai embora e muito simples. Isso aqui é mais técnico, tá? E aqui um exemplo das estruturas de escoamento. Isso aqui o Murilo passou para que lado que a água tem que ir nos carreadores. E aí ele deu esse exemplo aqui de você ver o nível. Então, uma parte fica dentro do talhão e outra fora, né? Para ver para onde que a água tem que ir. Isso aqui, o pessoal que tem alta tecnologia na usina quer morrer, né? Ah, eu vou fazer com RTK que vai chegar lá, minhas patroas vai fazer os bigodes, as vírgulas. Não, é difícil, hein? Não vai. Então tem que lançar a mão dessa coisa super técnica aqui, que é um nível de pedreiro mesmo, bolinha, dá certo. Preparo conservacionista. Então, preparo subsolagem conservacionista, a curva de perda de solo quando o solo fica protegido. Quem me passou esse trabalho foi a doutora Isabela, né? Então, 100% do solo coberto, perde, sei lá, 4 vezes menos, né? Então, temos que deixar o solo coberto. Canterizador, de setembro a maio, o Bortoletti falou muito bem, o pessoal usa implemento de mamanda caducando. Não é, cada época tem um implemento. Né? Cada época tem um implemento e quanto menos você movimentar o solo, melhor. O plantio direto de cana, tá? Tem muitos que não acreditam, eu acredito muito. Aqui um exemplo de plantio de soja direto, colheu a soja, plantou a cana direto, está lá. Tem áreas em Tuverava da família que está há mais de 20 anos sem preparo de solo. E se alguém tiver dúvida, a gente pode mostrar, o pessoal da Mogiana já esteve lá também, dá para fazer. E a gente estava falando isso no almoço com o pessoal da COFCO, né? Já vai chegar nesse nível aí, porque eles vão começar a pôr linha em cima de linha, não vai ficar mudando o projeto. Tá? Cobertura de solo, então aqui uma foto bem da gota, né? Da água caindo aqui, o salpicamento que acontece na cobertura, sem cobertura. Aqui está a argila, né? Ela entope a camada superficial do solo e tem erosão, né? Diminui a infiltração. Um lugar com, exemplo, mata, água limpa embaixo, aqui tem umas torneirinhas, ó. Difícil de fazer também esse experimento, né? Folha, serrapilheira, né? Que seria a palha da cana, e aqui o solo gradeado, olha o que sai de terra lá embaixo, né? Então isso aqui é muito didático para mostrar como a proteção do solo influencia positivamente. Aqui essa foto é do Rodrigo Bizarri, né, uma foto de uma soja num argissolo abrupto, mix de cobertura, e a diferença da crotalária para o milheto. Né? Olha o sistema radicular do milheto aqui, conservação do solo muito mais eficiente. E aderência à matriz de plantio. Isso aqui tem no boletim, né, e que você tem que respeitar cada época de plantar cada solo. Isso aqui é mandatório, tá? Conforme o índice de chuva. Tem gente que empacota isso bonitinho, põe nome, né? Mas está tudo no livro. É só pegar e acessar e usar, tá? E o controle de tráfego, né? Eu uso essa imagem aqui do Denis. Eu acho engraçado isso aqui porque, né, corre, tadinha, né? Correr para onde a cana, né? Pisando tudo aqui. E aqui o exemplo do correto, né? Não pisar na cana. E aí até é engraçado que as caninhas estão todas felizes aí, porque não pisaram nela, né? Esse vídeo aqui é muito interessante, ele é muito prático. Não é alta tecnologia, né? O solo compactado, a água não infiltra, sobra. Descompactado, né, aerado, infiltra, sobra menos, né? Esse aqui é um amigo nosso, Guilherme Nunes, uma grande pessoa, compra a ideia da conservação do solo, aqui ele está na entrelinha da cana, né? Não consegue enfiar o chucho aí, e na linha da cana, né? Então, muito didático,
o porquê que não pode pisar no canavial. Não estou falando de diminuição de produtividade, não estou falando de arranquio de soqueira, não estou falando nada disso. Estou falando de taxa de infiltração pensando na conservação do solo. O que vai ser mais produtiva, não vai arrancar soqueira e tal, é outra conversa. Aí é controle de tráfego mesmo. Aí a gente tinha que fazer um dia só de controle de tráfego. Aqui um exemplo da Gruner, né? Um exemplo de controle de tráfego exemplar, com aqueles caminhões da Mercedes, né? É fantástico ver que as fazendas deles lá do Matheus Belei são solos arenosos e não tem terraço. Não tem terraço. Tá? Então, o que infiltra a água aqui é muito, porque cada um é como se fosse um mini terraço. Né? E aí a gente vai evoluir muito quando tiver as colhedoras de 2 linhas. Né? Esse daqui é um exemplo lá do Chapadão, né? Era dual row ainda, agora já tem as... Isso aqui eu peguei do David Cole, né, que é um produtor australiano, ele foi um dos primeiros a usar o controle de tráfego, e pode ver lá, ó, que ele está usando pneu 500. Aqui a gente usa 750. Então, ele já está lá usando pneu de 500 milímetros. Então, para cada canteiro de cana, sobra 1 metro para ele explorar. Né? Então, na hora que soma tudo, 1 metro com mais 500 milímetros aqui, dá 2,5 metros, colhendo as 2 linhas. Né? Imagina a infiltração de água aqui como que é. Esse aqui é um exemplo de um trabalho que a gente fez testando. A gente fez o preparo de solo com controle de tráfego desde o preparo do solo, plantou a cana no controle de tráfego, fez tudo e colheu 2 anos com colhedora de 2 linhas. Tá? Então, aqui é onde pisou com a máquina. Para ter noção, a gente precisou de 73 batidas com o penetrômetro para chegar a 50 centímetros, na onde pisou. E aonde não pisou, no centro do canteirão, com colhedora de linha dupla, porque tem uma linha de cana aqui e outra aqui. Aqui ficou livre, né? 17 batidas a gente chegou a 50 centímetros. Mas por que a resistência aumentou aqui embaixo? Porque era um argissolo abrupto. Então, ele chegou na hora que chegou no horizonte B ali, uma argila mais adensada, ele teve uma resistência, tá? Mas aqui o exemplo do sistema radicular na colheita de linha dupla. Bom, e aqui eu concluo, tá? Para onde vamos? Conservação do solo não é apenas terraço. Terraço, às vezes, é para desencargo de consciência da equipe. Ah, tinha terraço. Não, mas eu fiz, está tudo certo. Mas não é só isso. Levantamento topográfico a laser da bacia hidrográfica. Temos que pensar nisso. Temos que levar isso a sério. Conversa com as usinas em volta. Faz um projeto maior. Tá? O entendimento da fazenda dentro da bacia hidrográfica. Não pensar só na tua fazenda. Pensar na fazenda acima, abaixo, na estrada. Se é uma área periurbana, enfim. Sistema de drenagem, né? Interceptar, conduzir e destinar a água. Um manejo diferenciado nessas áreas periurbanas. Isso aqui você pode acionar a prefeitura, às vezes, para fazer um projeto junto. Tá? Tem que ter uma conexão com as prefeituras da cidade e tudo mais. Aderência aos pilares da conservação do solo. Tem que ter eles lá, mas temos que seguir, temos que fazer. Transbordo com menos pontos de articulação. Então, o pessoal fazia com 2, né, transbordos, passaram para 1, ainda tem arraste, e o caminhão, na minha opinião, é o melhor porque não tem articulação. Inclusive, ele em declividade ele se regula, né, ele tem bolsão de ar, e colhedora de linha dupla. Aí a gente vai estar com outro cenário para a conservação do solo. Tá? Então, eu agradeço a atenção. Quem tiver dúvida, vamos conversar. Estão aí meus contatos, tá bom? E eu termino aqui.